Boa tarde, investidores. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Resultados aqui no Money Times. Dessa vez, para falarmos sobre os resultados referentes ao segundo trimestre de 2023 para a Boa Safra. Sou Pascoal Augusto, repórter do AgroTimes, e hoje vou conversar com Marino Couto, CEO da Boa Safra, sobre os números da empresa. No período, a Boa Safra reportou um lucro líquido de 27,8 milhões de reais em seu balanço, uma forte alta de 416%. Marino, seja bem-vindo e explica para a gente o que motivou esse forte avanço no lucro líquido e também alta no lucro bruto e EBITDA. Boa tarde, Pascal. Boa tarde a todos os investidores e a todos os espectadores do Money Times. Então, Pascal, a companhia tem crescido muito, tá, nos últimos anos, principalmente após o IPO. Então, te fazendo até uma retrospectiva, tá? Nós fizemos o nosso IPO no início de 21, tá? Com os números de 2020, e na época a companhia era uma empresa que tinha 100 mil bags, tá? De soja de capacidade e 70 milhões de lucro. Tá? Então, era uma empresa... E aí eu estou falando de lucro líquido última linha, tá? Lucro líquido última linha. Então, 70 milhões de lucro líquido, 100 de capacidade, 70 milhões de lucro líquido. Um ano depois, em 21, a gente já entregou 130 milhões de lucro líquido, 130 de capacidade. No ano passado, estávamos com 170 de capacidade, 175 milhões de lucro líquido, tá? Para esse ano, a gente tem uma meta de 200 mil de capacidade, tá? E até o momento, quando a gente coloca 12 meses, a gente está com 190 milhões de lucro líquido, tá? Sendo bem específico, a gente está 190 milhões de lucro líquido, tá? E aí a gente está somando 12 meses, que é o primeiro e o segundo tri desse ano e o terceiro e o quarto do ano passado, tá? Então é uma métrica que a gente usa, porque o nosso resultado ele tem uma sazonalidade muito grande. Agora, por que tem crescido tanto, Pascal? É muito pelos investimentos, tá? Nós estamos também com o objetivo, a gente já está em obras, com 5 obras, para que no ano que vem a Boa Safra faça 240 mil bags, tá? Então, quer dizer, a gente fez o IPO lá com 100, veio a 130, 170, 200 esse ano, 240 ano que vem, tá? E o resultado 70, 100, 130, 175 e agora até o momento 196, mas a gente está bem animado com a carteira de pedidos, eu vou comentar um pouco mais com você. Então a gente está bem feliz com o que tem ocorrido com a companhia e também com essa capacidade que a gente tem tido de realmente ter feito uma promessa ambiciosa no IPO. E a gente está sendo uma empresa que hoje tem sido reconhecida pelo mercado como uma empresa capaz de entregar. Então, a gente tem entregado todos os números, tá? A empresa tem crescido em diversas frentes. E muito do resultado, Pascal, tem vindo das construções. Então, a gente tem muitas plantas que estão entrando em operação, CDs que estão ficando prontos, que estão rodando, tá? Ao final desse ano, a gente encerra um ciclo de 500 milhões de investimento, tá, do IPO para cá. Especificamente, nesse ano, a gente está investindo 155 milhões. Então, assim, é um forte investimento que a gente tem feito ano após ano, e esses investimentos têm maturado e têm feito com que a empresa esteja sendo capaz de entregar esses resultados, tá? Sobre o último trimestre, é sempre importante dizer que a Boa Safra é uma empresa bem sazonal, tá? Então, assim,
a gente normalmente tem um primeiro tri fraco, um segundo tri fraco, um terceiro e um quarto tri muito fortes. Por que que ocorre isso? Porque no primeiro tri a gente tem muitas despesas, tá? A gente compra toda a matéria-prima, o nível de endividamento nosso sobe, tá? Porque a gente tem que adquirir um estoque muito grande, tá? Isso perdura no segundo tri, que é esse tri, então é um tri que a gente gasta, o nosso produto fica em câmara fria, tá? E aí no terceiro e no quarto tri que a gente tem o faturamento da soja, que é o nosso produto. A gente é uma empresa que vende semente de soja, é uma semente para o produtor que quer plantar. Então você tem uma fazenda, quer plantar soja, você compra a semente, que é uma soja viva, tá? De uma maneira facilitada, e ela é faturada normalmente em setembro. Então, a gente fatura setembro, outubro, novembro. São os meses de faturamento. Então, o nosso balanço ele tem essa sazonalidade de ser muito forte no terceiro e no quarto. A gente cresceu muito, tá? Percentualmente, a empresa aumentou em 300% o resultado, mas é muito tri contra tri. Tá? Então, você está olhando aí o segundo tri do ano passado contra esse. A gente teve um resultado aí de 6 milhões no segundo tri de 2022. Esse ano subiu para 27 milhões. Então, quer dizer, percentualmente é muito, mas não é assim, Pascal. Para o nosso resultado, o importante mesmo é o terceiro e o quarto tri. E a gente está muito animado, tá? A gente pode falar mais sobre a carteira de pedidos que mostra isso, tá? O porquê da gente estar animado e por que a empresa vem crescendo, quer dizer, a gente está entregando ano após ano, mas quando você olha esse crescimento de lucro no segundo tri, realmente é um tri que ele compõe, mas não é aonde normalmente está o nosso resultado, que é no terceiro e no quarto. Então, legal. Eu já vou te perguntar como vocês projetam esse terceiro trimestre e quais têm sido os principais desafios da empresa pensando no cenário atual do agronegócio, com os custos mais caros. Então, Pascal, a gente está bem animado, porque apesar do nosso primeiro e segundo tri não serem trimestres fortes de faturamento, a gente divulga ao mercado a carteira de pedidos, tá? Então, os investidores que acessarem o nosso site de RI, tá? Nós temos lá na nossa apresentação, tá? No slide, na página 7, você vê a nossa carteira histórica de pedidos, tá? Como se comportou a carteira histórica nos últimos 3 anos, tá? Então, a gente tem muitos pedidos em carteira, que são sementes que a gente vendeu, tá? Ainda não faturou, mas a gente deve iniciar o faturamento a partir agora de setembro. Para que o nosso investidor tenha os números, no segundo tri de 22, tá? Mesma época do ano passado, a gente tinha 830 milhões de reais em pedidos em carteira, que acabaram sendo aí faturados no terceiro e quarto tri de 22. Este ano a gente tem 1 bilhão 163, tá? Então é 40% de pedidos a mais, tá? Em relação ao mesmo período do ano passado. 832 contra 1 bi 163 neste ano. Que a gente espera, tá, que esses 1 bilhão 163 milhões sejam faturados agora no terceiro e no quarto trimestre, que aí sim vão vir a grande parte do nosso resultado. Então, a gente dá esse indicador para o investidor, tá, que o mercado está animado, que de 40% de crescimento realmente em pedidos em carteira. Tá? E falando sobre o mercado, a gente tem sim um cenário desafiador para o produtor rural, a gente tem um cenário desafiador para as commodities no geral, né, uma redução da margem do produtor. Mas o que a gente tem percebido?
que o produtor rural ele tem optado por não economizar na semente e não economizar na tecnologia. O produtor tem optado por, como ele sabe que o ano que vem é um ano mais desafiador, que esse ano está sendo um ano desafiador, que os custos estão caros, a margem tem diminuído, o produtor não tem arriscado numa semente de menor qualidade. Tá? Ele tem feito a opção pelos nossos materiais, que são reconhecidos como uma das sementes de melhor qualidade disponíveis no mercado brasileiro, e até mais, tá, Pascale? Nós temos visto que as nossas vendas, a gente tem, inclusive, conseguido vender mais produtos com biotecnologia, estamos crescendo bem em tratamento, então, apesar disso, o produtor também, além de estar escolhendo a nossa semente, que tem bastante qualidade, ele ainda está comprando ela com tecnologia, tá? Aumentando em relação ao ano passado, inclusive. Então, isso demonstra esse compromisso tecnológico, esse compromisso de produção e esse compromisso com qualidade que o produtor tem tido. Acho que é um produtor que está mais preocupado agora numa maior produtividade safra após safra, né? Exato. Você comentou que vocês encerraram, então, um ciclo de investimento de 450 milhões desde o IPO. Como que está a expectativa para novos negócios e investimentos ao longo de 2023? Então, Pascal, a gente ainda está entregando, tá? De 155 milhões previstos para esse ano, a gente já entregou 126 milhões, o que já foi investido, tá? Então, esse ano foram 6 obras, tá? Uma nova unidade de sementes de milho, tá? Na Bestway. A Bestway é uma empresa que a gente comprou no ano passado. Nós investimos 45 milhões para terminar uma planta lá, tá? Então a gente tem ampliado também o portfólio para o milho. Já é possível ver no balanço que o milho começou tímido, tá? Mas vai crescer muito. Nós estamos entrando na semente de milho, tá? Então nós estamos ampliando também as sementes, mas eu acho que o milho é o mais relevante, inclusive em termos de investimento, tá? E aí mais 5 obras na Boa Safra, tá? Então, a Boa Safra tem um CD completamente novo em Paraíso, Tocantins. Nós estamos expandindo a nossa unidade da Bahia, a nossa unidade em Minas Gerais, e mais dois CDs que nós temos no Mato Grosso. Então, um total de 6 obras, uma já inaugurada, que é a de milho. Tá? Então, tem 5 para inaugurar, mas está indo muito bem as obras. E aí vamos fechar um ciclo de 500 milhões de investimento, com a capacidade de 240 mil bags para o ano que vem, de soja, e uma capacidade de 1,3 milhões de sacos de sementes de milho, tá, para o ano que vem. Que inclusive a planta já começa a rodar esse mês. Tá? Então a planta já começou a rodar, a planta de milho, e é isso, mas no ano que vem vai rodar um ano full. Legal, e pensando no cenário macroeconômico, que foge um pouco do controle da companhia, quais fatores de otimismo e pessimismo que vocês enxergam para a empresa? Vamos lá, Pascal. Assim, a gente tem 2 pontos. Você tem um cenário um pouco mais desafiador para o curto prazo, tá? Então, querendo ou não, a gente tem informações de que é um ano de El Niño, então é um ano que você normalmente tem menos chuva, principalmente no Nordeste do Brasil, tá? Então é um estado já responsável por uma boa parte da produção brasileira, e você tem mais chuvas na Argentina, Uruguai, Paraguai e também no Rio Grande do Sul, tá? Estado brasileiro. Então, você tem um regime de chuvas melhor nessa região. A Argentina teve uma quebra de safra. A quebra de safra argentina do ano passado, ela ajudou no preço da commodity, tá? Então, tudo isso indica que
a gente deve ter uma recuperação dos estoques para o ano que vem, uma Argentina colhendo bem, e parece que todas as informações da safra americana também. Tá? Então, esse é um cenário de curto prazo que pode, inclusive, manter estreitas as margens dos produtores rurais. Tá? Não necessariamente é um cenário ruim para a Boa Safra Companhia, tá? Mas é um cenário mais desafiador. Então, para nós, é um cenário que a gente tem que tentar manter e trabalhar muito em cima de qualidade, em cima da força da marca, em cima da tecnologia, para manter os nossos clientes, mesmo a gente crescendo bastante, tá? A gente acredita ser capaz de manter essa demanda forte por esses produtos de alta qualidade que a Boa Safra oferece. Tá? E no cenário de longo prazo, Pascal, já é completamente ao contrário. Então, assim, o Brasil, mesmo em um cenário de alguma dificuldade em preço de commodity, o Brasil é mais competitivo do que o resto do mundo. A gente é basicamente a Arábia Saudita do alimento, tá? A Arábia Saudita da soja, né? Fazendo a referência ao petróleo. É mais barato produzir no Brasil que nos Estados Unidos, que é o segundo produtor. Então, por exemplo, quando você tem um estreitamento de margem, o produtor americano fica apertado primeiro. Então, ele diminui a área nos Estados Unidos antes de diminuir no Brasil. Tá? Então, você tem a vantagem de ser o player mais eficiente, e esse é o Brasil. Tá? Você tem também, no médio e longo prazo, uma gigantesca aumento de demanda, sobretudo da Ásia. Tá? Você tem um aumento populacional, China, Índia, e muitos países asiáticos que são importadores fortes. Eu destaco Indonésia, Tailândia. Estes países também estão melhorando a sua renda per capita, e você tem essa população passando a comer melhor, consumir mais proteína, e a proteína mais barata que tem é a proteína da soja. Então, você tem e aí olhando globalmente, você tem uma Europa, tá, que tem dificuldade de produzir alimentos, o principal produtor é a Ucrânia, Rússia, que estão em guerra, mesmo que o conflito termine, você tem uma dificuldade grande para ela voltar a produzir o que já produziu no passado, tá um desafio grande ucraniano. Você tem os Estados Unidos muito focado em biocombustíveis, tá? Inclusive tem algumas informações que os Estados Unidos devem diminuir a exportação dele de milho no médio prazo, tá? Para buscar uma produção maior de combustíveis nos Estados Unidos. E aí você tem a Argentina com um grande desafio político, tá? Com problema, a produção na Argentina não cresce há muitos anos. Toda essa biotecnologia, toda essa tecnologia que a própria Boa Safra ajudou, contribuiu para que existisse no Brasil, tá? E várias empresas também, multinacionais, empresas de pesquisa trouxeram. Por exemplo, o Brasil tem crescido muito na sua produção por hectare. A Argentina não. Esses produtos não existem lá. Tá? Então, a Argentina ainda está presa no passado. Então, você tem uma dificuldade na Argentina e você tem uma África com problemas aí políticos. Então, quando você olha tudo, aonde vai crescer a produção de alimentos global? Tá? No país mais forte, que é o Brasil. Tá? Então, você tem a Europa com problema, Estados Unidos indo para o combustível, Argentina com problema, África com problema, e um continente asiático querendo consumir mais proteína. E o nome da proteína é Brasil, tá? A principal fonte de proteína mais barata do mundo é a soja, tá? A principal fonte de carboidrato mais barata do mundo é o milho, tá? São as duas principais culturas, tá? Soja, milho, e aí depois, bem depois, tá? Vem forrageiras, trigo, feijão, sorgo, tá? E a gente tem feito expansões para todas essas culturas, focados principalmente em soja, que a gente é líder, e em milho,
que a gente adquiriu uma companhia e está investindo, tá? E agora eu quero te perguntar a parte que interessa os nossos investidores e o que eles podem esperar sobre a política de dividendos. Há expectativa para mais pagamentos esse ano? Ascari, sim, tá. No ano passado a gente fez um JCP no terceiro trimestre. É óbvio que carece de confirmação, tá? Mas eu acho que é bem provável que o Conselho e a Assembleia de Acionistas aprovem um possível pagamento no terceiro trimestre, que é o trimestre forte para nós em caixa, em geração de caixa, tá? Mas, assim, a companhia, a Boa Safra, ela é uma empresa focada em crescimento, tá? Então, apesar da gente ter um programa de pagamento de dividendos, a gente deve manter, tá? Tudo que foi apresentado no formulário de referência da companhia, que era 10% de dividendos anuais, então a gente tem pago os 10% todos os anos, tá? Esse ano ainda não foi pago, por isso que eu acho que deve ser aprovado e deve ser feito pagamento, tá? Mas, assim, apesar da gente ter isso, a gente é uma empresa de forte crescimento, Pascal. Por quê? Quando você olha o líder de semente de soja nos Estados Unidos, ele tem 37% do mercado, tá? E a Boa Safra, em números fechados de 22, a gente tinha 7,5% do mercado. Então, 30 pontos de diferença para o líder americano. E só para você ter uma ideia, todo esse crescimento, que a gente saiu de 70 milhões de lucro para 175 de lucro nos primeiros 2 anos pós-IPO, estamos ainda crescendo mais esse ano, isso elevou o nosso market share de 5 para 7. Tá? A gente está crescendo 1 ponto por ano. Então, ainda tem uma longa trajetória de investimento, uma longa trajetória de crescimento, mas também é notícia boa, porque mostra que a gente pode ser muito maior. Tá? Então, a gente ainda é uma small cap, nós fomos uma empresa que a gente fez um IPO, né, focado para crescer, 100% primário, e a gente está cumprindo isso, e a gente acha que o nosso setor ele é grande, ele tem uma grande possibilidade, o Brasil é o país do agro, e a gente acha que tem uma avenida longa de crescimento para a companhia, tá? Que tem sido o nosso foco, pelo menos, para os próximos 5 anos. Tá? Marina, para a gente finalizar, quais fatores que vocês destacam para quem quer investir na ação e ainda não investe? Então, Pascal, eu acho que nós somos uma tese forte de crescimento, tá? Nós somos uma empresa que a gente tem um viés forte de tecnologia, tá? Porque a semente, hoje, ela tem crescido muito. Se você olhar alguns anos atrás, a semente era 3% do custo da lavoura, tá? Em 2005, era 3% do custo da lavoura, hoje ela já é 15% do custo da lavoura. A semente tem ficado mais cara, mais importante e com mais tecnologia, com mais biotecnologia, com mais tratamento. A gente fala muito de TSI, que são moléculas e enraizadoras que vão na semente. Você tem uma tendência, tá, que o que é o sonho do produtor? O que a gente gostaria de chegar lá? Seria vender uma semente que ele precisasse plantar e aí ele só entra depois para colher. Né? Ele não tem que fazer nenhuma aplicação de um adubo foliar, não tem que fazer nenhuma aplicação de um defensivo, não tem que fazer nenhum controle de praga que você já consiga colocar a semente, né, num pacote só. Né? Então, acho que esse é o sonho do ramo de sementes. Né? A gente está muito longe disso. Mas então você tem esses 2 pontos. Nós somos uma empresa que a gente tem um share baixo, tá? Com muito a crescer, comparando com os Estados Unidos. A gente está num ramo que ele tem ganhado, a semente tem ganhado importância, tá? Tem muita tecnologia vindo para a semente, então esse é um segundo ponto. E o terceiro é que você está no melhor país do mundo para produzir soja, para produzir milho, e a área tem crescido, tá? Muito.
Então, se você olhar, nos últimos 20 anos, a área dobrou. Então, assim, a gente tem crescimento de área, aumentando, mais clientes querendo comprar. Crescimento de tecnologia, a semente cada vez ganhando mais espaço. E uma companhia que tem pouco market share. Então, é uma história de crescimento bem interessante para que os investidores possam analisar.